Olá pessoal, tudo bem? A paz de Cristo a todos. Eu sou o missionário Emanuel e você está no canal Filadélfia, em Narrando a Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 19, sobre o divórcio. Tendo Jesus falado essas palavras, partiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, para o outro lado do Jordão. E grandes multidões o seguiram, e ele as curou ali. Aproximaram-se dele alguns fariseus que o colocaram à prova, perguntando: é permitido o homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Jesus lhe respondeu: não lestes que, desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher? E ordenou: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Eles lhe responderam: então, por que Moisés mandou dar-lhe documento de divórcio e mandá-la embora? Ele lhes disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu se divorciar da vossa mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Mas eu vos digo que aquele que se divorciar de sua mulher, e não ser por causa de infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. E quem casar com a divorciada, comete adultério também. Os discípulos lhe disseram: se é essa a condição do homem, com respeito à mulher não convém casar. Mas ele lhes disse: nem todos podem aceitar essa condição, mas somente aqueles a quem isso é concedido. Porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que foram feitos assim pelos homens. E há outros que a si mesmo se fizeram eunucos, por causa do reino do céu. Quem puder aceitar isso, aceite. Jesus abençoa as crianças. Então trouxeram algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque o reino dos céus é dos que são como elas. E depois de lhe impor as mãos, partiu dali. O jovem rico. Aproximou-se dele um jovem e lhe disse: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E ele respondeu: por que me perguntas sobre o que é bom? Somente um é bom. Mas se quiseres entrar na vida, obedece aos meus mandamentos. Ele lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe disse: tenho obedecido a tudo isso. Que me falta ainda? Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem
e segue-me. Mas ouvindo essas palavras, o jovem retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E outras vezes vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando os seus discípulos ouviram isso, ficaram extremamente admirados e perguntaram: quem então pode ser salvo? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Tomando a palavra, Pedro disse-lhe: nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa teremos? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, a vós que me seguistes, que não regeneração. Quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vós também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo o que tiver deixado a casa, ou irmãos ou irmã, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por minha causa, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros.